A paz do Senhor Jesus, sejam todos aqui bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nós iremos tratar a respeito da lição bíblica. E também já convido a você a se inscrever no nosso canal, porque teremos outros conteúdos. Pois bem, iniciamos hoje a primeira lição do terceiro trimestre de 2023, que tem por título A Igreja e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Pois bem, a primeira lição vai ter o título de A Igreja diante do espírito da Babilônia. Então nós teremos um breve resumo. A primeira lição ela vai ter como base, o texto áureo, Apocalipse capítulo 17, versículo 15. E nós sabemos que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, cujo objetivo ou propósito é mostrar as coisas que brevemente vão acontecer, sendo o livro de Apocalipse um livro de natureza apocalíptica, escatológico, como costumamos a dizer. A verdade prática ela tem aqui um termo bem interessante, porque o autor ele vai falar assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. E o que me chama a atenção é o termo que o autor usa, resistir. O que seria resistir? Resistir é você se impor a algo que você não concorda. Então essa resistência ela está ligada ou relacionada ao compromisso do crente com a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu já quero observar e destacar aqui é que nós venceremos o espírito da Babilônia, só conseguiremos resistir tal espírito, se tivermos compromissado realmente com a palavra de Deus, certo? Então, é importante também destacar que o capítulo 17 e o capítulo 18 do livro de Apocalipse, onde a primeira lição vai discorrer um pouco, eles são focados nos aspectos da Babilônia. Eles fazem uma comparação dos aspectos literais, só que esses aspectos, claro, na descrição do texto, eles vão ser totalmente espirituais, uma simbologia, não literalmente dos aspectos literais da antiga Babilônia, do Império da Babilônia. Isto aqui ele vai formar o panorama da profecia, tá? E isso vai implicar diretamente no cumprimento dessas profecias que estão acontecendo e que serão ainda cumpridas. Tá certo? Pois bem, vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico ele vai ter por título A Babilônia e os seus significados. Primeiro tópico, na verdade, subtópico, é a grande prostituta. E é interessante nós analisarmos esse termo, a grande prostituta, porque aqui a Babilônia ela vai ser descrita, ok? Mas ela vai ser descrita não apenas como uma cidade, como um império antigo, que foi fundada lá nas planícies de Siná. E é importante também destacar que essa comparação do espírito da Babilônia com a Babilônia antiga não é em vão, certo? Porque a Babilônia antiga ela surgiu por meio também de uma desobediência, tá? Por meio de desordem, de prostituição e de blasfêmia contra Deus. Lembra lá da Torre de Babel? Então, ali, segundo alguns historiadores, nasce o Império da Babilônia, progressivamente, claro, evoluindo. Mas nós vemos que é ali que começa a desordem, as prostituições, as blasfêmias, enfim. Então, essa comparação é bem pertinente, uma vez que a Babilônia, durante muito tempo, ela foi um símbolo de prostituição, ela foi um símbolo de poder, de autoridade e principalmente de ser contrária à vontade de Deus. Então é importante destacar isso. A descrição do capítulo 17 não é uma descrição literal, mas sim uma descrição espiritual e simbólica, ok? Aqui, a Babilônia, ela é mais do que uma cidade antiga, do que um império antigo. Ela é um símbolo de uma entidade espiritual que, por sinal, é muito forte,
certo? Então, a grande prostituta tá se referindo aí à Babilônia. Os termos gregos na descrição que o autor da lição vai destacar, né, que João usa dentro do livro de Apocalipse, são 3. São o porné, que é prostituta, que literalmente significa o que é ela, né? A grande prostituta, ela é prostituta. Então, porné é o que ela é. Pornéu é o que ela induz, que é prostituir-se. E porneia é o que ela faz e o que também os seus adeptos fazem, que é a prostituição. Então, esses 3 termos são utilizados na descrição dessa entidade, ok? Pois bem, bora lá. E o que seria essa prostituta? Essa prostituta, né, o termo prostituta, significa alguém que é culpado de relação sexual ilícita, ou seja, alguém infiel aos seus votos de casamento. E isso é muito forte dentro das mensagens proféticas do Antigo Testamento. Então, o que significa literalmente isso dentro da mensagem profética, uma prostituta? Na mensagem profética, uma prostituta é todo aquele que cultua um ídolo, outro Deus, que se desvia dos caminhos do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento, eles sempre usaram essas expressões em suas mensagens. Por exemplo, Jeremias capítulo 2, versículo 20, Naum capítulo 3, versículo 4, Oséias capítulo 2, versículo 5, sempre vai ser associado à expressão a prostituta, a idolatria no meio do povo de Israel. Então, a grande prostituta aqui, ela é uma entidade que vai influenciar as pessoas a se desviarem, no caso, a se prostituírem espiritualmente falando, né? Uma prostituição espiritual, se desviando dos caminhos e dos propósitos do Senhor. O texto também vai se referir às muitas águas, né? Que ela está sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas vão se referir às multidões que serão e que são seduzidas pela grande prostituta, sendo aqueles que compactuam com seus atos, com seus pensamentos e que principalmente a defendem. Então, tá? O primeiro tópico é basicamente isso, uma rápida explicação, um resumo. O segundo subtópico vai falar a respeito da mulher e a besta. E aqui é importante destacarmos que há também um ato simbólico, tá certo? Esta mulher e esta besta, ela vai representar os poderes políticos, religiosos e econômicos existentes no mundo. Além disso, sua descrição ela vai ser acompanhada de vários significados, pois é descrito que ela está revestida de púrpura e escarlate. Certo? Ela está vestida de púrpura e está sobre o animal de cor escarlate, que significam ambos reinados e luxo, certo? Os adornos vão significar o materialismo, né? Ali que ela está com pedras preciosas, com rubis, então isso aí vai significar o materialismo humano e o poder econômico, né? O poder de compra, o poder de venda, a ganância pelo poder econômico, né? O amor ao dinheiro, enfim. E o cálice, lembrando que o anjo, né, João vai ver que o cálice está cheio das piores abominações da terra. Então o cálice ele vai significar toda forma obscena e imoral toda forma obscena e impura de contaminação, tanto moral quanto espiritual. E é importante também destacar que aqui a fera, né, a besta que a mulher está montada, ela é a mesma besta que saiu do mar, que está lá descrita em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que literalmente é quem? O anticristo. Então essa besta que a mulher está sentada, ela é o anticristo. E é isso que é interessante ser destacado, porque esta mulher, né, o espírito da Babilônia, ela vai agir conforme os ideais do anticristo. Ela vai funcionar juntamente com ele. Ela vai ser basicamente uma aliada dele, né? Vai ajudá-los nessa luta contra a Deus.
tá certo? Então ela vai estar sentada sobre essa besta que saiu do mar, também lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que é o anticristo, que, portanto, blasfêmia contra Cristo, né? Contrário, né? Alguém que não é a favor, alguém que é contrário a Cristo, certo? Também é descrito que 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e esses 10 chifres, eles vão simbolizar o poder do mundo e a sua força no cenário mundial, certo? Há uma explicação bem mais detalhada a respeito desses 7 cabeças e 10 chifres, que eu não vou fazer agora, tá? Mas vocês também aí podem pesquisar, que vocês vão ver que vão simbolizar aí os poderes econômicos, os poderes políticos, reis, reinos, tá? Impérios, enfim, os poderes político mesmo e econômico do mundo. Ok? Vamos agora para o terceiro subtópico. E no terceiro subtópico é revelado o nome deste espírito, desta entidade maligna, mistério, né? A Grande Babilônia. A descrição aqui é indicando que a Babilônia, como já mencionada, não está literalmente se referindo ao império geográfico, ao império que foi um dos maiores impérios do mundo antigo, que conquistou diversas nações, outros impérios ali, não. É apenas uma simbolização. A Grande Babilônia aqui, claro, vai se referir ao alcance da sua influência. Porque no passado a Babilônia ela foi grande, né? Tanto é que tinha assim, um termo a Grande Babilônia, que se referia a várias províncias ali ligadas ao Império da Babilônia. E ela era gigantesca no quesito de poder bélico, de influência. E aqui também está se referindo à Grande Babilônia no sentido do alcance da influência desse espírito em âmbito global. Ok? Então, ela vai ser responsável pelo assassinato dos santos, tá? O próprio anjo vai descrever isso para João. E também vai ser o sistema perverso que irá matar todos que são contra ela. Ou seja, os cristãos que se manifestarem contra o espírito da Babilônia, eles serão perseguidos, certo? Eles serão oprimidos por essa entidade, por esse sistema, tá? Maligno. Pois bem, deixa eu ver aqui. Por fim, existirá a desconstrução da fé bíblica, pois o espírito da Babilônia, a Grande Babilônia, ele é um sistema contrário a Deus. Ele não é somente um sistema que não segue os ideais de Deus. Ele é literalmente contrário a Deus. Portanto, eles vão lutar contra Deus. Tá certo? Então, a desconstrução da fé bíblica vai ser algo imposto por esse sistema, né, maligno. E, portanto, ele também será um sistema global, mas um sistema global anticristão, tá? Então, ele vai se propagar de maneira que todos os cristãos estejam sendo perseguidos, ok? Assim finalizamos o primeiro tópico, vamos agora para o segundo. O segundo tópico tem por título o espírito da Babilônia. E o que seria e como esse espírito vai agir dentro de cada sistema. O autor, o comentarista da lição, ele vai destacar aqui 3 sistemas: o sistema religioso, o sistema político e cultural e o sistema econômico. Esses tópicos serão mais breves, porque, como eu já falei, é uma rápida explicação a respeito desse tema, que é vasto e dá para nós nos determos e analisarmos ponto por ponto, mas não é a proposta aqui nessa aula, é só para elucidar algumas questões. Pois bem, o espírito da Babilônia agindo no sistema religioso. Como esse espírito vai agir? E já está agindo, tá certo? O espírito da Babilônia, ele vai argumentar sobre uma falsa liberdade. Você pode fazer o que quiser, todos têm os direitos de escolha, todos têm os direitos de liberdade. E essa liberdade ela vai ser falsa porque ela vai contrariar a verdadeira liberdade, que é a liberdade em Deus, né? Porque por mais que exista a liberdade, nós estamos também presos, podemos dizer, a alguns princípios. Só que esses princípios é justamente o que nos dá a liberdade do pecado, a liberdade da imoralidade, a liberdade da prostituição. Só que esse sistema do espírito da Babilônia, ele vai agir como uma falsa liberdade, tá? Dentro do sistema religioso. Você pode fazer o que você quer. Você pode ser do jeito que você é.
contrário àquilo que Cristo falou, né? Renuncia a si mesmo, né? Aquele que não renunciar a si mesmo não pode me seguir. Então é Jesus que está dizendo. Só que esse sistema, ele vai vir pregando essa falsa liberdade, principalmente dentro dos meios religiosos, e aqui eu já digo, provavelmente você já tem ouvido mensagem desse tipo, né? Se aceite, seja da forma que você é, e que é contrário à palavra de Deus. Então, outra coisa, o relativismo dentro da nossa sociedade hoje, ele rejeita a doutrina bíblica. Vamos vendo aí como o espírito da Babilônia vai agir dentro do sistema religioso e que tem agido já. O relativismo rejeita a doutrina bíblica. O humanismo quer reinterpretar os mandamentos cristãos. O sincretismo quer misturar o que é profano e o que é sagrado. Então, por essa razão, tudo passa a ser permitido. É uma mensagem muito atual, né? As nossas igrejas estão passando e estão enfrentando esses pontos. Porque o que nós mais vemos hoje é uma mensagem liberal, né? Uma mensagem de que tudo é relativo, de que as doutrinas bíblicas precisam ser mudadas, precisam ser revistas de uma perspectiva atual, porque as perspectivas de 2000 anos atrás não fazem mais sentidos para a sociedade atual. O que me chama a atenção é que Paulo fala sobre isso, né? Paulo vai falar, se eu não me engano, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 4, 5, Paulo vai falar isso para Timóteo, que no final dos tempos os homens eles não iriam aguentar mais as sã doutrinas, e a sã doutrina iriam comichar nos seus ouvidos, né? E iriam amontoar para si doutores da lei, e se iriam apegar mais a fábulas do que a mesma verdade bíblica. Entretanto, Paulo vai dizer para Timóteo: você, Timóteo, seja diferente, preserva a sã doutrina, seja sábio, seja sóbrio e cumpre o teu ministério de evangelista. Então é isso que nós vemos aqui. Literalmente nós vemos aqui uma oposição ao sistema bíblico, religioso, cristão, fundamentado na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável, inquestionável, certo? Mas o que nós vemos hoje através do relativismo é que as doutrinas bíblicas foram do passado e que, portanto, não se aplicam. Chegam, né, a dizer que precisam ser atualizadas, que precisam ser mudadas, porque a sociedade hoje pede uma nova doutrina, um novo pensamento religioso. Infelizmente, é isso que nós vemos, né? E nós sabemos que isso é diretamente influenciado pelo espírito da Babilônia, tá certo? Que o anjo, né, mostrando para João, disse que teria que acontecer e está acontecendo. No sistema político, vamos ver aqui as pautas progressistas, que são contrárias à palavra de Deus. As apologias a favor do aborto, as apologias a favor da homossexualidade, enfim, a apologia de maneira geral, que são contrárias à fé cristã, tá certo? No caso, a mídia também e o movimento artístico e cultural, todos esses promovem uma nova cultura contra Deus. E esses princípios, no caso, a Deus e a seus princípios, tá? No caso aqui, as pautas progressistas, as apologias contrárias à fé cristã, a mídia, o movimento artístico e cultural, todos vão promover uma nova cultura contrária a Deus e aos seus princípios. Essa cultura julga a todos contrário a ela como fundamentalista e passam a persegui-los. Então, se nós, cristãos, nos posicionamos diante ou contra essas pautas progressistas, né, a essas apologias, nós somos tratados como fundamentalistas, como ultraconservadores, como extremistas e, portanto, somos levados a ser perseguidos. No caso, né, somos perseguidos e muitas pessoas levadas a pensar como essas pessoas pensam, né, a defender essas pautas, esses pensamentos, esse sistema. Certo? Então aí é a maneira que o espírito da Babilônia vai agir no sistema político. No sistema econômico vai ser
o comércio ilícito, né? O incentivo por meio da avareza. O incentivo por meio da avareza ao quê? Ao dinheiro, ao poder, certo? E também vai ser marcada por uma sociedade que será movida por prazeres, pelos seus próprios prazeres. O materialismo que conduz o ser humano a confiar no dinheiro e esquecer de Deus. Então essa aqui também é a questão de como o espírito da Babilônia irá agir dentro do sistema econômico. Dito isso, aqui eu finalizo o segundo tópico e passaremos agora para o terceiro tópico. O terceiro tópico tem por título a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Pois bem, primeiro subtópico vai falar não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia, o autor da lição vai expressar que é uma expressão grega cujo significado, né, é crença correta. Ou seja, tem a Bíblia como fundamento supremo e inquestionável. Não questionamos a Bíblia porque ela é a nossa regra de fé, nosso fundamento supremo da palavra de Deus. Ok? Então, nesses tempos difíceis, o crente que precisa enfrentar o espírito da Babilônia, ele precisa reafirmar a sua fé em Deus por meio da palavra. Cristão que não é fundamentado na palavra, ele cai facilmente dentro dessas pautas do espírito da Babilônia, dentro dessas mentiras impostas pelo espírito da Babilônia. Tá? Então o cristão ele precisa reafirmar sua fé em Deus por meio da sua palavra. Como também continuar a defender as verdades infindáveis, as verdades infalíveis da Bíblia Sagrada. Então precisamos continuar anunciando, precisamos continuar falando a respeito da palavra de Deus e fundamentar nela, porque ela é a nossa crença correta, ela é o nosso fundamento de fé e nada ali pode ser mudado ou alterado. Infalível, inerrante. E o próprio Jesus disse, tudo passará, menos a sua palavra. Certo? O segundo subtópico do último tópico vai falar a respeito de formar o caráter de Cristo. O cristão precisa ter um novo caráter. E o que seria formar esse caráter de Cristo? No caso, esse caráter de Cristo é o modo de pensar, de agir dos crentes salvos. Certo? É uma nova maneira de agir, uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de pensar. Sendo que esse novo caráter será formado por meio do fruto do Espírito Santo. Ok? O próprio Jesus disse que é pelo fruto que conhecemos uma árvore. E o apóstolo Paulo, precisamente, vai dizer que é somente pelo Espírito que conseguiríamos vencer, né, o espírito da Babilônia, uma vez que o Espírito, andar no Espírito é a maneira correta, né, o antídoto contra o veneno do mal, certo? Então ter o fruto do Espírito é o modo que o crente mostra ser salvo e ser totalmente diferente, tá? Mas isso aqui também é pelo meio da palavra de Deus. Formar o caráter cristão precisa-se da palavra, por isso que você precisa preservar pela palavra. Terceiro subtópico, para finalizarmos, né, o último subtópico aqui, aguardar a volta de Cristo. O próprio Jesus, os apóstolos, João viu isso, que os últimos dias seriam marcados para os crentes por uma apostasia muito grande, por uma profunda apostasia, por coisas imundas, né? E que para o crente fiel esses dias serão difíceis. Por isso, o cristão ele precisará sempre se manter vigilante e em oração. Para aguardarmos a volta de Cristo, precisaremos enfrentar esses desafios impostos para nós. Precisamos sempre estar alerta, sempre estar vigiando, sempre estar olhando, né? E sempre estarmos em constante oração. Por quê? Esses eventos antecedem e anunciam a volta de Jesus. Jesus está às portas e muitos cristãos estão desapercebidos. O cristão, diante do espírito da Babilônia, ele precisa aguardar a volta de Cristo firme na palavra, né? Em oração, em vigilância, porque os dias são maus. Amém? Então, para finalizar, devemos estar atentos para os sinais que estão ao nosso redor, visto que o espírito da Babilônia tem agido nos nossos dias e muitos estão sendo enganados.
né? Só que os verdadeiros cristãos, salvos em Cristo Jesus, pautados pela palavra de Deus, estes sim vencerão e continuarão lutando pela palavra de Deus e pelos ideais cristãos. Então, essa foi a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Amém? Pois bem, a lição de hoje foi essa, né? Como eu já falei, foi um breve resumo. Isso é uma lição muito interessante. Logo mais estaremos postando também um vídeo da segunda lição, que é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Se você, como já dito, não é inscrito aqui, já se inscreva para não perder os próximos vídeos e nos ajude aí compartilhando o vídeo e também deixando aí o seu like, né? Isso nos ajuda bastante e também ajuda a crescer e a propagar a palavra de Deus. Dito isso, tchau, a paz do Senhor e até a próxima.